Olá, sou o Cristiano Silva, sou social media e trabalho com marketing digital também. Gostaria de iniciar sempre trazendo aqui para o começo do vídeo. Passou muito rápido. Para mudar essa realidade, multiplique a sua mentalidade. Curte, comenta, compartilhe, se inscreva para fazer o canal crescer. Bom, vamos ao conteúdo. Mentalidade. Então, você tem uma realidade que você hoje provavelmente está querendo crescer na vida, querendo realizar seus sonhos. Só que para mudar essa realidade que você está agora, você precisa de primeiro mudar a sua mentalidade. Primeiro você muda a mentalidade, depois você muda a sua realidade. Então vamos lá. O que nós vamos trabalhar na mentalidade hoje? O nosso objetivo nesse vídeo é entender que nossa mentalidade tem que mudar a ponto de sermos o futuro profissional do marketing multinível que irá entender e alinhar o melhor que a internet oferece, que é o marketing digital, para como este profissional moderno que está surgindo agora irá fazer redes enormes e rentáveis no marketing multinível. Tá? Então, o foco desse vídeo hoje é exatamente em explorar um pouquinho mais sobre o que eu quero dizer quando eu falo desse profissional futuro, desse profissional moderno, esse profissional que vai agora trabalhar com o marketing multinível, porque uh, alguns, alguns vídeos atrás eu comecei a falar sobre essa fase que está surgindo agora um novo tipo de profissional no mercado que ele está mais alinhado com o uso da profissional da internet para fazer rede no marketing multinível, tá? Então, o marketing multinível surgiu há algum tempo atrás, 1940 mais ou menos. Você pensa o seguinte: 1940 tinha internet? Não. Nem sequer TV existia ainda naquela época, certo? Que veio a existir em 1950. Ou seja, a internet veio a existir assim, rastejando em 1990. Tá? Então estamos falando aí de um gap de 50 anos entre o início de uma coisa e o início de outra. Então, esse tempo inteiro foi as pessoas trabalharam de uma forma, certo? Que era relacionada a forma como se fazia relacionamento anteriormente, que era de você ir e interagir com pessoas fisicamente, pessoalmente, conversar com elas, tá? Pessoalmente. Só que hoje, com a internet, nós fazemos tudo, todo tipo de relacionamento que nós podemos ter, nós conseguimos também realizar na vida física, pessoal e também online. Por exemplo, você está num novo trabalho. Ele pode ser tanto pessoal, você indo no local, ou à distância. Você pode, inclusive, se relacionar muito bem com seus colegas de trabalho, ter reuniões, conversar, ser mais produtivo online mesmo. Relacionamentos amorosos. Hoje em dia tá aí o Tinder para mostrar pra gente como que isso evoluiu de uma forma grande. Ou seja, Facebook já foi usado para esse tipo de coisa. Fazer amizade com outras pessoas, por exemplo, entendeu? Ser conhecido por várias pessoas. Ou seja, a internet hoje chegou para mudar isso. Então é necessário que uh, nós coloquemos um investimento em ser esse profissional do futuro. Porque sempre se falou, existe um ditado, é, não antere a roda, alguma coisa assim. Eu não estou falando ele corretamente, mas você já deve ter ouvido. Uh, não reinvente a roda, é isso. Não reinvente a roda, ou seja, foi um negócio que foi criado em 1940 e que até hoje, 2023, segue sendo da mesma forma, ou seja, 83 anos depois, tanto de coisa que surgiu no mundo, em 83 anos muitas pessoas morreram, nasceram, cidades foram erguidas e foram derrubadas, surgiram novas tecnologias que eram inovações na sua época e já foram substituídas por outras coisas totalmente diferentes, e o mercado do marketing multinível continua naquela mesma coisa, certo? Naquela mesma ideia. Só que, vamos aqui falar um pouquinho. O marketing de relacionamento, por exemplo. Ou seja, era um marketing feito com as pessoas que você se relacionava. Seu pai, sua mãe, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola. Ou seja, com quem você se relacionava. A base até hoje em dia nas redes dos líderes era feito por isso. Ou seja, iniciava ali com aquelas pessoas que estavam mais próximas e ia expandindo para outras pessoas. Já hoje em dia, o relacionamento já não é mais necessariamente apenas
no mundo físico, de forma presencial. Mas agora nós atingimos um mundo digital, tá? E aí, há uns 10, 15 vídeos atrás, eu vim falando que, anteriormente, eu falava que era interessante que se usasse mais profissional da internet para fazer rede no marketing multinível e definir que é o marketing digital. Também preciso de falar uma coisa, que é o seguinte. Eu identifiquei que dá para se fazer isso, o ninho do marketing multinível com o marketing digital, e resolvi chamar isso, como é um novo mercado que está surgindo agora, de simplesmente tirando aqui, peraí. Tira isso aqui, isso. Marketing multinível digital. Então tem o mercado do marketing, tem o mercado do marketing multinível, tem o mercado, já é outro mercado do marketing digital, e agora surge exatamente o marketing multinível digital. E aí, é interessante explicar aqui essas três palavras, digamos assim, de forma separada. Ou seja, explicando esse mercado. Então você é um profissional de marketing, certo? Profissional de marketing. Ou seja, é interessante que você tenha um conhecimento de marketing, você estude marketing, você leia sobre marketing, veja vídeos, entenda sobre o que é marketing, certo? Preferencialmente tenha uma formação, você é um profissional de marketing que se rentabiliza em multinível, ou seja, você ganha o seu dinheiro nos multiníveis que você vai gerando. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível são esses multiníveis. É a forma como você, como profissional de marketing, rentabiliza no seu trabalho, certo? Como você é um profissional, você tem um trabalho, certo? Como você rentabiliza esse trabalho? Exatamente no multinível, nos multiníveis que você trabalha. E de que forma você atrai pessoas para esses multiníveis que você tem? Você atrai de forma digital. Então, você usa o mundo digital para atrair pessoas para ir fazendo os seus multiníveis. Você está entendendo? Então, esse é o mercado que está surgindo agora. E aí, no último vídeo, eu falei um pouquinho, dei uma pincelada do que é esse tal Network Influencer, certo? E agora eu vou dar uma explicada melhor, para acrescentar um pouquinho mais de conhecimento sobre o que é isso. Então aqui temos o mercado, certo? O mercado de marketing digital. Dentro desse mercado de marketing digital, o profissional que trabalha nele, eu comecei a chamar de Network Influencer, tá? Então esses dois nomes aqui eu que pensei neles. E aí, voltando um pouquinho na explicação que eu já dei antes, certo? Então, o Network Influencer ele é uma junção de três coisas. Primeiro, ele tem um conhecimento em marketing. Eu não estou falando de qualquer conhecimento, com qualquer nível de conhecimento em marketing serve. Eu estou falando de um profissional que ele conhece bastante, ele estuda bastante sobre marketing, ele entende bastante sobre marketing, ele lê muito, ele ouve podcasts, ele está sempre interagindo com profissionais dessa área, está sempre vendo vídeos sobre isso. Preferencialmente, ele tem uma formação nessa área. Aliás, melhor ainda, além da formação, ele está sempre indo em palestras, sempre lendo livros, sempre vendo. Além da formação, ele ainda tenta crescer melhor esse lado de conhecimento do marketing. Então, a origem, o início, que você tem que ser muito bom é o marketing, certo? E aí vamos supor que essa pessoa tenha um perfil ali no LinkedIn que ele, para trabalhar no mercado tradicional, mercado de trabalho, que a gente já sabe, ou seja, nas empresas normais, convencionais. Se esse profissional fosse trabalhar, qual a profissão que ele teria? Social media. Ele entraria no setor de social media e trabalharia dessa forma. Ou seja, essa pessoa ele consegue pegar esse conhecimento de social media aqui para fazer rede no marketing multinível. Ele pode, de repente, trabalhar dessas duas formas no mercado de trabalho convencional e também fazer ao mesmo tempo marketing multinível como social media nos dois? Sim. Tá? Então, isso aqui é como profissional trabalharia no mercado tradicional. E também tem uma parcela um pouquinho aqui de uma ideia, só um conceito mesmo, do que seria um influencer digital. Não chega a ser um influencer digital, porque, digamos assim, quem usa essas duas coisas aqui, quem tem muito conhecimento em marketing e tem muito conhecimento em social media, quando você fala para ele ser um influencer digital, ele faz um trabalho totalmente diferente. O trabalho dele em excelência é muito maior. Então estamos falando do seguinte: primeiro você tem essa formação aqui em marketing muito boa, muito consolidada. Se você for trabalhar no mercado de trabalho convencional, você trabalha como social media. Agora, a mentalidade que você assume, que você consegue, chegando nesses dois níveis, é um negócio tão interessante que quando você chega para trabalhar, você se propõe a trabalhar como um influencer digital, você faz um trabalho tão excelente, exatamente por causa desse seu background, exatamente por causa desse conhecimento que você tem anteriormente,
a qualidade que você faz esse trabalho é muito melhor. Cristiano, por que que um profissional desse daqui que se propõe a fazer um trabalho de influencer faz um trabalho bem melhor? Porque ele entende de métricas, ou seja, um influencer digital, se você for perceber, ele é alguém que está tentando ali atingir uma certa forma, ele não sabe muito bem, ele se lança a fazer qualquer tipo de conteúdo. Faz dancinha, faz gracinha. Aliás, essa questão de fazer gracinha, você provavelmente vai se lembrar de pessoas que já se meteram em cada confusão porque ele está ali com uma situação engraçada. Às vezes tem uma pessoa que está em uma condição humilhante e ele está ali filmando aquela pessoa tirando sarro. Olha só, a cara do Joãozinho, tal, tal. Já dia desses houve o caso de uma moça que ela tem problema, se não me engano, de TDAH, certo? Que ela estava vestida toda simplesinha assim, ah, que ela tem pouco poder aquisitivo, certo? E tinha um grupo de meninas ali em volta tirando o sarro delas. E tipo assim, isso eu vejo como algo muito forte nesses tais influencers digitais hoje em dia. Ou seja, eles fazem tudo por um like. Estava falando no último vídeo, naquela época que teve Covid, que na zoeira teve uma moça que foi lá e lambeu um negócio de privada, assim, a tampa de privada, tipo assim, pra desafiar a Covid. Acabou pegando Covid, certo? Então, ou seja, você percebe que esse tipo de pessoa, ele não tem muita noção do que ele vai fazer, ele não tem muito planejamento, ele vai lançando ali o que der, ou é dancinha, ou se mete em confusão, ou inventa de zoar alguma coisa, pra tentar achar like, certo? Já o profissional que passa por isso daqui, ele tem uma excelência, uma formação excelente, e quando ele for fazer isso daqui, ele faz de forma totalmente diferente. O social media ele é responsável por quê? Por planejar, por estruturar conteúdos ao longo do tempo, de forma com que o conteúdo seja bem estruturado. Cada conteúdo é peça de um quebra-cabeça complexo que ao longo do tempo transmite uma informação, transmite uma mensagem, certo? Que é muito mais fácil de converter em vendas, converter em recrutamento, no nosso caso, tá? Então, é um conteúdo mais estruturado o que o social media faz, tá? Então, quando o que que eu penso? Quando um network influencer, opa, network influencer vai fazer conteúdo, vai fazer um perfil que seria o seu perfil pessoal, hum, ao invés de ser um influencer normal. O que eu penso aqui? Seria uma pessoa que faz um perfil interessante que mostra ele usufruindo do fruto do trabalho dele. Ou seja, ele tem uma profissão dele, certo? Que é o marketing multinível. Ele tem lá o perfil dele na rede social devida com o trabalho dele. Ele trabalha aquilo ali, seja no YouTube, seja no LinkedIn, seja no Facebook. É um perfil profissional. E ele faz uma outra rede social que ele vai mostrar o estilo de vida dele, meio tipo assim, curtindo aquilo que ele ganha. Então, um perfil é o perfil de trabalho dele, que ele manda as coisas relacionadas ao trabalho dele, e o outro é exatamente a vida que ele leva ao trabalhar daquela forma, certo? Então, se a pessoa chegou num nível que no lado profissional dele, ele já tem uma renda bem interessante, e esse cara, na vida pessoal dele, ele tá indo para viagens, ele tem ele pratica um esporte, sei lá, aquático, por exemplo, curte lá um jet ski, ou seja, um final de semana, uh, ou ele tem um hobby muito diferente, um hobby qualquer, pode ser um hobby diferente, pode não ser, mas ele tem, sei lá, ele toca algum instrumento, certo? Então são coisas interessantes, ele mostra a parte pessoal da vida dele de uma forma interessante, não chegando à beira de desespero, de lamber privada por questão de like, certo? Você com certeza já viu e vê milhares de pessoas passando por cada situação humilhante à procura de like, ou seja, a diferença do que eu estou te mostrando aqui é exatamente isso. A pessoa tem o seu lado profissional, ele trabalha daquilo e ele mostra no perfil profissional exatamente os bons frutos daquilo, ou seja, se a pessoa agora ele tem uma vida um pouco mais simples e ele já está melhorando, pô, ele comprou um carro bem interessante, carro do ano, ele vai lá, filma ele dentro do carro, se divertindo, falando, olha gente, eu agradeço a todo mundo que sempre esteve do meu lado, sempre acreditou nos meus sonhos, e agora, através do meu trabalho, eu consegui isso daqui. Então, tipo assim, ele está mostrando o detalhe profissional, da vida pessoal dele, só que em casamento com a vida profissional, ou seja, acaba sendo a vida pessoal dele, mas de uma forma muito mais interessante do que alguém que é simplesmente louco por likes, tá? Um influencer normal, ele vai mensurar, certo? Nós já falamos sobre isso, mensurar, medir os resultados dele nas redes sociais de uma forma diferente de um profissional. Esse influencer digital, que ele é um amador, ele vai olhar aqui apenas para likes, comentários, inscrições, tá?
aqui eu repeti, likes e curtidas são a mesma coisa. Então likes, comentários, curtidas, são essas métricas que ele foca, ou seja, de quantas pessoas estão ali interagindo. Já o social media, ele vai mais a fundo. Ele mensura, ele mede os resultados dele de forma profissional. Mede os resultados dele de uma forma com que ele entenda se o conteúdo que ele planejou, que ele estruturou ao longo do tempo, ele está atingindo o objetivo. Então, primeiro ele estabelece o objetivo dele, que é, sei lá, atingir mais vendas, por exemplo. Aí tem uma coisa bem chata que faz parte da vida de todo influencer digital, que é, às vezes você está gravando e acontece alguma coisa ao seu redor que atrapalha a gravação. Agora mesmo fui atrapalhado por um vizinho que veio chamando aqui. Até me perdi da onde eu estava, mas eu vou tentar seguir aqui para terminar o conteúdo. Então, o profissional, o influencer, ele vai mensurar de forma totalmente amadora, tá? Já nós temos que mensurar de uma forma que nós analisamos para chegar com um objetivo, certo? Então você tem um objetivo aqui de, por exemplo, recrutar mais pessoas. Você vai trabalhar uma sequência de conteúdos, fazer ela de tal forma, planejar ela de tal forma que um conteúdo aqui vai estar casado com esse, vai estar casado com esse. Todos em alinhamento vai, ao final de todo o conjunto, de todo o grupo de conteúdos, atrair pessoas para o seu objetivo, ou seja, para recrutar para você. Então você vai dar informações valiosas para que você consiga recrutar pessoas usando esse método, tá? Esse é o trabalho do social media. Ele vai organizar, vai planejar segundo um objetivo dele e depois ele vai avaliar os resultados que ele tiveram. Nessa avaliação, ele vai ver, vamos melhorar esse ponto aqui, vamos tirar isso daqui está muito bom, está excelente, vamos manter, vamos continuar. Então, segundo os dados, ele pega ali os dados, faz a leitura, ó, isso aqui está mostrando que, isso aqui está mostrando que isso aqui está bom, isso aqui está ruim, isso aqui precisa de melhorar, isso aqui está errado, certo? Então ele tem ali a listinha do que ele tem que fazer no trabalho dele. E aí, isso vem das ferramentas de mensuração, certo? E aí sim ele vai agir nesse detalhe. Indo para o próximo ponto. O profissional do marketing tradicional antigo, certa forma antiga de se trabalhar, lembrando que nós estamos comparando agora a forma antiga e o vídeo de hoje é exatamente sobre o novo profissional que está surgindo, que está aparecendo agora para fazer rede no marketing multinível. Vamos avaliar o profissional antigo, ele tinha uma forma de trabalhar. Se ele tinha realmente o interesse de trabalhar de forma profissional, de forma da melhor forma possível, antigamente o que ele fazia? Ele fazia a maratona de apresentação. Aquela antiga maratona que ele tem uma lista com 300 nomes que ele vai ligar para todo mundo nos primeiros 10 dias. Ele tem que ligar para 180 pessoas nos primeiros 10 dias, fazer pelo menos 4 horas ali de ligação constante. Vai fazer ligação, vai apresentar o plano para todas aquelas pessoas, fazer a reunião, fazer o follow-up de todos, trabalhando ali 18 horas constantemente, só focado naquilo ali, ou 18 horas ou 8 horas, essa é a maratona, certo? Porque é o plano de 90 dias para dar resultado. Resultado dá resultado, sim, mas essa é a forma antiga de se fazer. Ainda existe a possibilidade de ser feito dessa forma, mas existe outra, certo? Eu prefiro, como profissional de network influencer, trabalhar com a maratona de conteúdos, ou seja, por um período de tempo. Eu prefiro fazer a maratona de conteúdos, tá? Ou seja, pegar ali um certo período de tempo e gravar vários vídeos, por exemplo, se é para o YouTube, ou fazer vários posts para o Instagram, ou fazer vários posts para o Twitter, seja lá qual for a rede social que você escolher, ou se você escolhe várias redes sociais, então você vai fazer posts em diversas, certo? Mas você pega um período para focar naquilo ali. Estabelece uma meta, eu quero vender produto X, por exemplo. Dentro da minha empresa, de marketing multinível, tem um produto X, vamos supor que isso daqui é um shake delicioso para emagrecimento, tá? Então, durante uns 30 dias eu vou planejar um conteúdo que do 0 ao 30 vai informar, vai ensinar, vai educar a pessoa sobre a importância daquele produto, ou seja, você quer emagrecer, beleza? Então esse daqui, no primeiro conteúdo eu falo isso. Você quer emagrecer, beleza? No segundo conteúdo eu posso aqui falar sobre um benefício muito grande sobre esse produto. No terceiro conteúdo, você quer emagrecer, beleza? Nesse terceiro conteúdo eu quero te falar
de 3 grandes mitos sobre o emagrecimento e como isso daqui pode resolver. Ou seja, todos os conteúdos planejados relacionados àquele objetivo, certo? E aí você vem para essa maratona de conteúdos, você faz criação de conteúdo de uma forma muito forte. Bom, vou encerrar esse vídeo por enquanto, mas lembrando que nós não nos vemos ainda, mas antes de ir, curta, compartilhe, se inscreva no canal para ele crescer, deixe seu comentário e lembre-se dos links que estão na descrição do vídeo, certo? Link no grupo, pro grupo do WhatsApp, link para o grupo do Telegram, link para a lista de transmissão, que nessa lista de transmissão eu dou mais informações para você aprender o melhor da internet para você fazer rede no marketing multinível. Tem a plataforma de rede turbinada, que ela eu pego diversas ferramentas, eu mesmo peguei, estudei uma sequência de conteúdos, certo, como social media, estruturei tudo isso daí em ferramentas e eu dou gratuitamente para todas as pessoas que entrarem comigo na minha rede. Pego toda essa plataforma da rede turbinada e entrego para essas pessoas já tudo pronto, tá? Para que essas pessoas tenham uma forma mais profissional de trabalhar na internet usando o marketing digital para fazer rede no marketing multinível. E tem também abaixo o link para o curso express e o e-book gratuito para você que quer montar sua rede no marketing multinível usando a internet já de uma forma bem interessante, tá? Obrigado.